Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu gostaria de compartilhar com você hoje, através desse vídeo, algo que tem tocado profundamente meu coração. Um texto que eu tenho analisado nos últimos dias e que tem falado muito comigo. E por isso, da mesma forma que Deus falou comigo através desse texto, da Escritura, eu queria compartilhar com você porque Deus também pode falar com você da mesma forma que falou comigo. Às vezes, a gente fica se perguntando qual a razão do deserto. Por que nós atravessamos desertos na vida? Porque a igreja, porque o povo de Israel, na verdade, eles saíram do Egito com a promessa de ir para uma terra prometida. Embora eles poderiam ter chegado nessa terra prometida com 2 anos ou dias depois da saída do Egito, por que ficar 40 anos no deserto? Por que a igreja vai ter que enfrentar um deserto no final dos tempos, segundo o que está em Apocalipse? Por que ela vai ter que ir para um deserto antes de entrar na terra prometida, antes da volta do Senhor Jesus? E aí muitas pessoas, e às vezes a gente se pergunta, por que os sofrimentos na nossa vida de vez em quando? Porque às vezes nós enfrentamos deserto no nosso dia a dia, sofremos, enfrentamos lutas, tribulações, dificuldades. Eu gostaria de compartilhar com você um texto e a gente conversar um pouquinho sobre esse texto. Deuteronômio capítulo 8, no verso 1 adiante, está escrito assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, antes estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou a ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Esse texto é um texto muito interessante, porque esse texto ele vai dizer para nós que Deus, o próprio Deus, ele vai guiar o povo de Israel para o deserto. Ou seja, quem vai conduzir o povo dele para o deserto e quem conduziu o povo dele para o deserto é o próprio Deus. E o interessante é que quando Deus conduz o povo para o deserto, ele tinha um propósito que me chamou muita atenção. A palavra de Deus está dizendo para nós que foi o próprio Deus que conduziu o seu povo para o deserto. Porque Deus tinha um propósito, segundo o que está no verso 2, Ele te guiou, eu te guiei no deserto, estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Quando o texto ele vai dizer para nós que Deus nos colocou no deserto para nos provar, e que Deus colocou o seu povo no deserto para provar eles, para saber o que estava no teu coração, eu não acredito e eu não creio que era para Deus conhecer Israel, porque Deus já conhecia. Deus é onisciente, Deus já sabia o que era aquele povo. Deus já sabia que aquele povo não obedeceria a ele. Mas então qual o sentido de revelar para quem? De mostrar para quem era Israel? De revelar o que estava no coração de Israel para quem?
E é aqui que eu começo a entender o texto da seguinte forma. Sabe? Deus, ele levou o povo de Israel no deserto 40 anos, não para Deus conhecer Israel, porque Deus já conhecia. Mas Deus queria que o homem mesmo se conhecesse. Deus queria que o seu próprio povo se conhecesse. A palavra aqui então significa revelar o que está no teu coração, não para Deus, mas revelar para o próprio homem, revelar para si mesmo quem nós somos. É colocar as coisas no seu devido lugar. O propósito de Deus conduzir o povo de Israel no deserto durante 40 anos foi um propósito de revelar para o seu próprio povo, para nós mesmos, a essência de nós mesmos. Aquilo que de fato está no nosso coração, ou seja, quem de fato nós somos. E para isso, para que fosse revelado para nós a nossa essência verdadeira, para que nós entendêssemos de fato quem nós somos, para que o povo de Israel entendesse quem eles eram, era necessário então Deus humilhar o seu povo. Então, eu queria que você entendesse algo aqui que é muito interessante, porque foi o próprio Deus que humilhou o seu povo no deserto. Foi o próprio Deus que conduziu o seu povo para o deserto. Sabe? Porque Deus havia libertado o seu povo do Egito, mas era necessário humilhar esse povo para mostrar a esse povo a essência deles, quem é Deus e quem nós somos. Mostrar a nossa fragilidade, mostrar as nossas fraquezas, mostrar a nossa tão pequena força que nós não somos nada, para que quando esse povo entrasse na terra prometida, eles não esquecessem de Deus, para que quando tudo estivesse bem, eles não esquecessem de Deus. E aqui o texto ele vai dizer que Deus, ele te humilhou e te deixou a ter fome, Ou seja, o próprio Deus fez com que o seu povo passasse fome. Aquele povo, ele sentiu fome no decorrer do tempo. E Deus então deixou que toda aquela comida que eles trouxeram do Egito acabasse, para que eles então sentissem fome. Deus quis que eles sentissem fome. E aquele povo então vai pedir pão e eles vão reclamar de fome. E Deus então vai dar para eles um maná, um pão do céu, um maná que eles não conheciam e nem os seus pais. Por que Deus faz aquele povo passar fome? Deus diz aqui na Escritura que Ele fez com que o seu povo passasse fome, para ensinar para o seu povo uma lição muito importante. E aqui no texto, o texto ele vai descrever uma frase, uma palavra que Jesus vai dizer para o diabo quando ele foi tentado no deserto. Então o texto bíblico diz que Deus permitiu que o seu povo passasse fome e deu para esse povo um maná que eles não conheciam, sustentou esse povo de uma maneira sobrenatural para ensinar para o seu povo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, esse texto me ensinou algo muito interessante e algo que tem tocado meu coração profundamente. Olha, às vezes Deus é necessário nos humilhar. Às vezes nós precisamos ser humilhados. Os sofrimentos não nos afastam de Deus, mas é muito mais fácil a bonância e a fartura de pão, a abundância de pão, nos afastar de Deus do que a falta de pão. Deus então ele conduz o seu povo para o deserto para humilhar o seu povo, para mostrar para o seu povo, que nós seres humanos, não somos nada e não somos ninguém. Nós somos seres muito frágeis e muito pequenos diante da grandeza de Deus. Deus ele quis ensinar para nós, ensinar para o seu povo, que nós dependemos totalmente de Deus. Sabe que não é a nossa força que nos sustenta. Então quando Deus ele permite e primeiramente ele tira o pão que o povo de Israel tinha do Egito, ele tira esse pão
para depois então sustentar o seu povo de uma maneira sobrenatural, Deus estava ensinando o seu povo a depender dele, a depender tão somente dele. Sabe? E eu tenho aprendido algo e Deus tem tocado no meu coração profundamente, e eu tenho compreendido que enquanto as nações, enquanto o povo brasileiro, enquanto a igreja brasileira, enquanto aqueles que se dizem cristão, o povo de Deus, que serve o Senhor, enquanto a gente tiver pão demais, dificilmente nós iremos confiar no Senhor. Enquanto nós tivermos fartura de pão aqui do Egito, deste mundo, dificilmente nós vamos confiar no Senhor e depender dele, de fato. Certa vez chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, por que os discípulos de João jejuam? E por que os sacerdotes, por que os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus então vai dizer algo interessante, ele vai dizer assim: olha, por que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Mas chegará o dia em que o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Jesus está querendo dizer que os discípulos não jejuavam até então, porque eles tinham o noivo perto deles, precisava de pão, ele multiplicava pão. A tempestade vinha, ele acalmava a tempestade. Mas chegaria o dia em que esse noivo lhe seria tirado, então viriam as perseguições do evangelho, as perseguições da igreja, a igreja entraria num deserto. E nesse deserto, nessa perseguição, nessas lutas, nessas dificuldades, aquele povo iria jejuar, como de fato aconteceu. Sabe, eu tenho percebido algo que tem tocado profundamente meu coração. Milagres de Deus não faz ninguém ser fiel a Deus. O sobrenatural de Deus não faz ninguém ser fiel a Deus. Eu tenho visto tantas pessoas alcançar milagres de Deus e que Deus fazer o sobrenatural nas suas vidas, e que na hora da dor, na hora do sofrimento, enquanto está no deserto, essas pessoas buscam a Deus, essas pessoas se humilham diante de Deus. Mas sabe, quando o deserto passa, quando a cura chega, quando o milagre acontece, então quando as coisas ficam tranquilas e a tempestade passa, essas pessoas se esquecem de Deus. Trocam Deus por causa do dinheiro. Não tem tempo mais para Deus, não tem tempo mais de fazer a obra de Deus. Se preocupam em apenas acumular riquezas aqui neste mundo e esquece daquilo que Deus fez há dias ou há tempos atrás. Olha, e por que a nação, por que o Brasil e por que as pessoas no mundo inteiro, por que a nossa geração está se tornando uma geração arrogante? Uma geração que se revolta contra Deus o tempo todo. Uma geração que está blasfemando de Deus o tempo todo, achando que pode viver do jeito que eles querem, tentando tirar Deus da vida e do cenário da humanidade. Por quê? Por que igrejas estão abrindo mão do evangelho, abrindo mão daquilo que Jesus e que Deus ensinou para nós, que nós não podemos abrir mão da essência do evangelho, para distorcer as escrituras? Por que as pessoas estão fazendo isso? As pessoas estão fazendo isso porque elas são arrogantes. Elas acham que elas são alguma coisa, porque tem dinheiro, porque tem riquezas, sabe? Mas eu gostaria de dizer para você uma coisa. Isso, abandone a Deus. Não tenha tempo para Deus, gaste todo o seu tempo arrumando dinheiro, conseguindo dinheiro e acumulando riqueza aqui nessa terra. Abre mão do tempo com Deus, abre mão de ler a palavra de Deus, abre mão de tudo isso, para que você então consiga muitas riquezas e muito pão aqui neste mundo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: leva isso tudo com você quando você for embora daqui. Sabe, o que eu gostaria de convidar a gente a refletir nesse texto
é que não foi o diabo que fez com que Israel passasse fome, mas foi o próprio Deus que conduziu Israel para o deserto para humilhar Israel, para mostrar para Israel de fato quem a gente é. Sabe, enquanto às vezes as coisas estão tudo bem para a gente tem dinheiro e está tudo tranquilo, a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente acha que a gente vale alguma coisa. Mas sabe, muitas vezes, é quando vem um diagnóstico de uma doença, é quando vem um diagnóstico talvez de um câncer, quando vem um diagnóstico de qualquer outra doença, é que nós vamos perceber quem de fato nós somos. Sabe por quê? Porque nesse momento, nós vamos chegar diante do médico, o médico simplesmente vai dizer para nós assim, olha, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Às vezes, muitas vezes, até pessoas ateus que não acreditam em Deus. Mas na hora da dor e na hora do sofrimento, eles lembram de Deus e clamam a Deus. Eu gostaria de dizer para você que a igreja vai ter que entrar no deserto de novo, como está entrando. É por isso que no fim dos tempos a Bíblia diz que a igreja vai ter que ir para um deserto, para que nós, os crentes atuais, a igreja atual, ela aprenda que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe? Muitos cristãos hoje acham que não, Deus não vai permitir que a sua igreja sofra. A igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Deus não vai permitir que a sua noiva sofra. Deixa eu te perguntar, a igreja primitiva não era noiva? Aqueles irmãos que foram jogados no Coliseu Romano para ser devorados pelas feras não era noiva de Cristo? Ou eles não eram fiel ao Senhor? Ou foi por causa exatamente da fidelidade deles que eles foram jogados no Coliseu Romano? Então eu queria que você, cristão, entendesse comigo algo aqui. Olha, não pense em acumular muitos pães ou ter muitas coisas aqui neste mundo, mas busque o Senhor de todo o seu coração. Às vezes, Deus nos humilha para nos mostrar de fato quem nós somos. E quando nós entendemos esse processo de Deus, nós então compreendemos quem nós somos na nossa essência. A gente passa então a viver uma vida de dependência de Deus. Eu vejo muitas pessoas hoje dizer que o cristão ele deve viver pela fé, como está escrito na palavra. E é verdade. No entanto, eu não vejo a igreja vivendo pela fé. Viver pela fé significa viver na dependência de Deus o tempo todo. Significa entender que Deus é quem cuida de mim. Não é depositar a minha fé no dinheiro, não é depositar a minha fé em coisas terrenas, mas a minha fé está somente no Senhor. Isso é viver pela fé. É acordar pela manhã e entender que aquele dia é do Senhor e não meu, e que eu preciso viver para a glória e honra do nome dele. Então, mas infelizmente, irmãos, infelizmente, o que eu tenho sentido no meu coração é que de fato a igreja só vai entender e só vai de fato conseguir viver pela fé mesmo. Nós só vamos de fato entender o que de fato significa isso, e eu falo isso a começar por mim. Nós só vamos de fato entender o que significa viver pela fé, entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, quando o nosso pão for tirado. Talvez quando nós estivermos com a barriga vazia, nós vamos compreender que é o Senhor que nos sustenta. Só quando nós estivermos no deserto, nós vamos ter essa dependência de Deus. Sabe? Certa vez chegou perto de um pastor de outro país. E esse pastor estava sendo perseguido nesse país, porque tem muitos países que a igreja está sendo perseguida agora. Eles já estão no deserto. E esse pastor brasileiro, ele chegou perto desse pastor que estava sendo perseguido e disse para ele que ele iria orar por ele e que ia pedir à igreja do Brasil para que orasse por eles.
E aquele pastor disse assim: muito bom, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu fiquei sabendo que no Brasil os cristãos passam 3 dias sem orar. Lá no Brasil, muitas vezes os cristãos passam a semana toda sem ler as escrituras. Isso é verdade? E aquele pastor disse para aquele homem: sim, é verdade. Infelizmente isso é verdade. E aquele pastor então, com toda humildade, disse para aquele pastor brasileiro, dizendo para ele assim: olha, então faz o seguinte, nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar pela igreja brasileira. Sabe por quê? Porque aqui, todo dia que nós levantamos, nós pensamos que talvez aquele possa ser o nosso último dia na terra. E a gente então começa aquele dia de joelhos, orando, falando com Deus. E a gente então vive o tempo todo na dependência de Deus. Então nós vamos orar por vocês. Escute aqui uma coisa, cristão. Você que faz parte da igreja de Cristo, você que faz parte desse corpo de Cristo, não importa onde você está. Eu quero dizer para você algo. Busca o Senhor de coração. Sabe, leia as escrituras e procura a verdade nas escrituras. Porque Deus vai nos conduzir para o deserto. Está chegando e o cenário do mundo está sendo preparado. Está tendo tudo orquestrado para uma perseguição ao verdadeiro cristianismo no Brasil. A igreja brasileira vai ser perseguida. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Ninguém para isso. Ninguém. Não importa qual governante estará no governo. As coisas vão acontecer porque está escrito na palavra de Deus. Ninguém muda isso. Mas tudo isso irá acontecer para que nós venhamos entender, nós, o povo de Deus, Deus vai nos humilhar. Deus vai mostrar para nós e nos ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muitas vezes você que é cristão, você que é pastor, muitas vezes nós não temos tempo para Deus. Às vezes nós fazemos a obra de Deus se aquela obra vai nos gerar lucro e uma vida fácil aqui neste mundo. Colocamos o dinheiro em primeiro lugar na nossa vida. Não temos tempo para Deus, não temos tempo para ler a Escritura, não temos tempo para nada. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Esse Deus que nós estamos servindo, que é o dinheiro, que Jesus chama de dinheiro, de mamon. Esse Deus que nos impede de servir o Deus, Criador dos céus e da terra. Esse Deus a qual nós temos dedicado a nossa vida, a maior parte do nosso tempo a Ele, chamado mamon, dinheiro. Esse Deus não poderá te salvar quando o deserto chegar. Esse Deus, Ele não poderá te livrar quando o deserto chegar. Então eu quero dizer para você, para mim, para nós, que a gente precisa se arrepender. A gente precisa voltar para Deus. E para mim encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer para você isso. Algo que tem tocado profundamente no meu coração. Nós precisamos ser humilhados. Nós precisamos, às vezes, estar com a barriga vazia. Nós precisamos entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos parar de confiar em homens. Nós precisamos parar de confiar em carros e em seus cavaleiros, e em seus cavalos, em príncipes. E nós devemos passar a confiar em Deus. Que esse texto, onde o próprio Deus vai dizer que Ele conduziu Israel esses 40 anos no deserto, para humilhar Israel, para fazer com que Israel passasse fome, para ensinar para Israel que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Estamos caminhando para o deserto e nós vamos aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
O Israel terreno, que era sombra do Israel espiritual, que é a igreja, passou por isso. Está chegando o dia de nós passarmos também. Lá no início, a igreja passou. Existem vários países onde a igreja já está no deserto. E nós, os cristãos do Brasil, está chegando o dia de nós também entrarmos no deserto. Espero que nós não sejamos reprovados como a maioria do povo de Israel no deserto foi, mas que nós possamos ser humilhados, mas aprender a lição pela qual Deus está nos humilhando. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essa grande realidade. Deus abençoe a sua vida. Pense no que eu te falei.